dias, quase sempre traz muita neve, aí depois pronto, depois esquenta. Natal no ano passado parecia primavera, 15 graus, Natal este ano vai fazer aí 13 ou até mais. Então Natal branco por aqui pelas grandes cidades, olha, a gente não está falando de montanha, mas das grandes cidades, Natal branco, eu acho que vai ficar, infelizmente, só na música e no cinema. Infelizmente, porque é bonito de fato de acompanhar. Socorro, você traz para a gente agora a notícia urgente: tiros em Praga. Pois é, a cidade aqui que a gente até brincou na sua última participação, que passei recentemente no final de semana lá em Praga, a cidade poucas horas de trem ou de carro aqui de Viena. Foi um tiroteio, esse tiroteio aconteceu hoje à tarde, um pouco antes das 4 horas da tarde, horário local, meio-dia, horário do Brasil. Um atirador, Ananias, ele matou, a polícia confirmou agora, primeiro a polícia disse que havia vários feridos, agora a polícia confirmou que foram 10 mortos, um atirador matou 10 pessoas em uma universidade no centro histórico de Praga, é a Universidade Charles, ou Universidade Charles, que tem o mesmo nome da ponte, que fica a apenas 500 metros da ponte, que é o principal, ou um dos principais pontos turísticos da capital tcheca. Além desses 10 mortos, há também, segundo a polícia, dezenas de feridos e 9 pessoas estariam em estado grave. As informações começam a chegar, só agora a polícia de Praga começou a divulgar mais informações. A gente tem imagens aí do que seria esse atirador. Um atirador é um homem de preto, com um rifle, do alto da universidade. A gente tem também imagens, enviamos para a produção, olha, isso aí seria o atirador, imagens também dos estudantes, ou seriam, olha que absurdos, funcionários, olha que terror, que medo. Inclusive a universidade chegou, teve até tempo de enviar e-mail para que as pessoas se abrigassem nas salas, que apagassem as luzes, que fizessem barricadas. A polícia divulgou que o atirador foi eliminado, então seriam 11 mortos, né, 10 vítimas e o atirador. A polícia não divulgou se era estudante da universidade, se era um funcionário do centro de ensino, se era apenas alguma pessoa que entrou. Agora que as informações, Ananias, começam a chegar, a gente vê vídeos aí dos estudantes correndo desesperados, muitos com as mãos para cima. Esse aí foi o vídeo feito por um turista. Praga, que é sem dúvida uma das capitais mais bonitas do mundo e uma das cidades mais bonitas aqui da Europa. Essa época do ano, a cidade fica lotada de turistas. Por causa do Natal, é realmente uma cidade belíssima durante o Natal. E como eu falei, essa universidade fica a apenas 500 metros da ponte, que é o principal ponto turístico. A gente vê aí, olha, o desespero dos turistas, ainda sem saber o que estava acontecendo, correndo pela ponte. A rua, toda essa área foi isolada, e aí, confirmando agora a informação da polícia, 10 mortos e vários feridos. Ananias. Que tragédia. E Ari, a gente vê que esta praga dos ataques em massa se espalha por todo o mundo. Olha, e os especialistas, né, Socorro deve acompanhar isso, ela acompanha há muito mais tempo que eu, eles já avaliaram, há estudos que mostram que há um efeito... um efeito bola de neve chamado. Quando há um episódio, ele desencadeia diversos outros semelhantes. Isso se refere a ataques em escolas, a ataques em ambientes públicos como mercados. E é impressionante, Ananias, como a escola, o local da reprodução de conhecimento, o local do ensino, do saber, ele é alvo preferencial de ataques desse tipo. Acho que isso merece um estudo mais aprofundado, porque é impressionante. É nesse local em que o saber é produzido, em que o saber é questionado. São nesses locais, né, onde está o avanço da humanidade. E é muito doloroso a gente ver que esses são locais preferenciais. Terrível, uma grande contradição do ser humano em si, né? Não é? E que Ananias, a República Tcheca, Praga, tem um nível baixíssimo de violência. Isso Sim. que a gente está vendo é uma coisa raríssima de acontecer. Por isso que choca ainda mais. E como o Ari bem falou, quase sempre quando acontece, são instituições de ensino, escolas, universidades. Kátia. É exatamente isso que eu estava aqui
estava aqui pensando, Socorro, que é uma tecla que eu bato quando a gente discute essa questão de violência. Nós aqui no Brasil, a realidade é que nos acostumamos com situações de violência de uma forma que nós estamos sempre nos protegendo, tentando diminuir os impactos dessa situação. E eu estava exatamente imaginando o quão terrível está sendo para essa população que não tem de forma alguma costume de vivenciar, de lidar com isso, né? lidar com isso, ver uma situação dessa. É porque realmente uma situação como essa no Rio de Janeiro, ela não tem mais, infelizmente, né, o mesmo impacto no ser humano e na sociedade e ali na convivência que tem aí em Praga. Então eu estava aqui imaginando como essas pessoas estão lidando com isso, e eu acho que um pouco do nosso pecado aqui enquanto brasileiros também é de termos nos acostumado, banalizado atos de violência. Isso mesmo, Kátia, falou tudo, isso mesmo, como você falou. Aí no Brasil, a gente tem que andar com a guarda Sim. alta e desconfia de qualquer movimento mais estranho. Aqui não, aqui justamente é o contrário, quando a gente não espera isso, ninguém está preparado para isso. Realmente é um choque para a sociedade tcheca. O celular para poder chegar até a porta da casa, né, Socorro? Sim, sim. E vem com um requinte, né, como trouxe o Ari, de crueldade dentro de uma faculdade, mais de 10 mortos, ou seja, realmente uma situação lamentável. Cíntia, Socorro, você traz pra gente agora uma polêmica na Itália. Querem acabar os presépios. Manchete. É a manchete, exatamente. Tem manchete, Ari. Manchete da Socorro. Tá aí a manchete natalina, né? Tem tudo a ver com o período. Polêmica. Itália quer multar a escola que eliminar presépios. Como é que é isso, hein? Vamos explicar. Isso aí, a ideia é um projeto de lei apresentado por uma senadora do partido Irmãos da Itália, que é o mesmo partido da primeira-ministra Giorgia Meloni, que é um partido aí de direita, centro-direita, né? Já flertando com a extrema-direita. Essa senadora diz que quer eliminar, quer que as escolas, quer penalizar as escolas que, em palavras dela, modificam a essência do Natal. Algumas escolas, aqui na Europa, não é só na Itália, está ficando cada vez mais comum. As pessoas evitam presépios, evitam contos de Natal, músicas de Natal, aqueles corais que eram bem mais frequentes antigamente, evitam presépios, evitam árvores de Natal pela diversidade religiosa, né, em respeito às outras religiões. A senadora Lavínia Menuni, diz que quer proteger, palavras dela, proteger as raízes culturais, preservando na Itália celebrações como o Natal e como a Páscoa. Ela diz que é inaceitável proibir presépios e transformar o Natal em um mero festival de inverno para não ofender as outras religiões. Ela diz que ninguém nem sabe mais o significado do Natal, que virou só consumo. E disse mais que isso, evitar proibir presépios, é uma discriminação contra os estudantes e as famílias que praticam a religião que é a majoritária, que é a que tem o maior número de seguidores no país, que é a religião católica. Ela não se referiu nem ao cristianismo. Bem, para a oposição, o que o partido da primeira-ministra está fazendo é usar a religião para fins políticos. O Partido Mais Europa, que é um partido de centro-esquerda, diz que, além de ser inconstitucional, é contra a liberdade religiosa do país. Bem, a Associação Nacional de Diretores diz que o que o partido está fazendo é uma tentativa de desviar a atenção dos italianos dos problemas reais das escolas e do país. E a Federação de Trabalhadores da Educação diz que isso é inaceitável, porque interfere na autonomia das escolas. Mas não é a primeira vez que o partido da primeira-ministra Giorgia Meloni tem essa intenção, né, apresenta projetos de lei assim, bem polêmicos. Recentemente o projeto foi proibir que os muçulmanos rezem em outro local que não sejam as mesquitas que já têm autorização para funcionar. Então, você transformar uma garagem, chamar pessoas para rezar, ou um armazém,
O partido queria também transformar isso, fazer isso ilegal, considerar ilegal. E polêmica, hein, Poliana? Ananias, assim, a gente cresceu vendo árvore de Natal sendo montada no Natal, luzes, presépio, todo este aparato que é montado visualmente para esse período. Mas o fato é que o Natal ele é muito mais do que um presépio, ele é muito mais do que uma árvore, ele tem um significado que é de renovação, de renascimento, Martin. Não é? E a gente vê uma discussão, a Socorro está chamando Martin, e eu tentando entender onde era que estava o Martin, mas então eu acho que o significado do Natal ele é muito maior. Eu não acho que ter ou não ter presépio vá ser um grande problema dentro da escola, não vejo por que multar, porque para mim o Natal ele acontece, inclusive para muitas famílias, sem um presépio sequer, sem uma árvore de Natal sequer, sem um pisca-pisca sequer. Olha, o fato tem alguns lugares que a gente vai que o que você vê é Papai Noel, altas, iluminação, aquela luzes, pisca, alerta, mas você não vê a imagem de Cristo. Sim. Porque o que é o Natal? A celebração do nascimento de Cristo, dia 25. O que você termina por ver é tudo que simboliza comercialmente esse dia. E muita gente deixa de lado o verdadeiro significado, que é contemplar esse nascimento de Cristo, que é contemplar com simplicidade, com a sua família reunida. Tem gente até que bebe no aniversário de Cristo. Do presente maior, as pessoas se esquecem que era estar presente, né? Você está presente com essas pessoas, compartilhando esse momento. Acho que é o momento de congregação que é muito mais importante. O presépio traz a figura do Cristo que chega ao mundo, mas eu acho que, da minha opinião, é muito mais do que só imagens, é muito mais sentimento, é estar presente. Muito bem, olha, Socorro traz pra gente agora que mega da virada que nada. Pois não, Socorro? Porque muita gente fala que é a comemoração de um aniversário em que estão proibindo falar até o nome do aniversariante. Sim. Porque o que a gente vê muito aqui, lojas, não usam mais Feliz Natal, são apenas boas festas, justamente para não ofender ou em respeito às outras pessoas que não são católicas, que não são cristãs. Judeus, por exemplo, muçulmanos, ateus. Então tem muita gente contra isso. Mas na Itália, o que para a oposição e para muita gente também o que está acontecendo é usando a religião aí para fins políticos, para o lado lá da direita, da extrema direita do fascismo. Também tem fins políticos, tem fins comerciais e repito, se esquece do principal, é você celebrar dentro de você, com a sua família, no seu íntimo, com simplicidade, do jeito que a gente aprendeu junto a Cristo. Cíntia, só quero chamar de Cíntia agora. Desculpa, Socorro, você traz pra gente agora problema. Que mega da virada que nada. Tem aí, como é o nome? O Gordo. Como é, Socorro? El Gordo, é espanhol, a maior loteria do mundo. É a maior do mundo, conta pra gente. Dá para ir fazer a fezinha dele ainda? Olha, eu acho que é difícil encontrar algum espanhol, algum turista que esteja na Espanha, porque também pode apostar, que não esteja fazendo a fezinha para ganhar aí do El Gordo, que é uma tradição, essa loteria na Espanha, uma tradição desde o século XIX. E se mantém aí firme e forte, todo dia 22 de dezembro tem esse sorteio, que é feito pela televisão, dura aí umas 4 horas, é tão longo quanto os discursos do presidente da Rússia, Vladimir Putin, mas bem mais prazeroso ver aí o sorteio. E por que é a maior loteria do mundo, Ananias? Não é em prêmio individual, mas no volume, no valor total que eles distribuem. Eu tenho aqui, amanhã são 2,5 bilhões de euros. Isso dá mais de 13 bilhões de reais a loteria
Para comprar, olha, um bilhete custa 20 euros. A partir de 20 euros, aí dá uns 100, 110 reais. E o prêmio máximo, 400 mil euros, ou aí 2 milhões de reais. Então, é muita grana e muita gente ganha. Tem gente que só ganha 20 euros, aí pelo menos já pagou o ingresso, né? Já pagou aí o bilhete. Tem gente que ganha 100, que ganha 200 e o máximo 400 mil euros, que é uma boa grana por aqui, viu? Os ingressos começam a ser vendidos já em julho. O espanhol gastou em média no ano passado, vou dividir o valor por cabeça, média 67 euros, em média, isso foi no ano passado. E a gente está vendo imagens aí de um dos locais mais tradicionais e pé quente para comprar o bilhete da loteria, que é a barraca, a loja, né, chamada Dona Manolita. Tem gente que espera, Ananias, 2 horas na fila, 3 horas na fila, para comprar o bilhete nesse local. Tem gente que chega antes de abrir e já começa a formar fila. E o que acontece também na Espanha? Tem gente que revende, então cobra um pouquinho mais caro pelo ingresso. A gente passando por Madrid, pelas grandes cidades eu já vi isso, pelas grandes cidades da Espanha, você vê várias barraquinhas. Aí o vendedor cobra um pouco mais, mas muita gente compra, porque assim evita fila. Então o sorteio é amanhã, transmitido ao vivo pela TV do Teatro Real em Madrid, Ananias. Tá aí, se você visse, Socorro, a cara do Ari, quando você falou o prêmio. Repete o prêmio pra gente, Socorro, por favor. Eu quero fazer a figurinha, vai, Ari. O máximo 400 mil euros ou 2 milhões de reais aproximadamente. Dá para fazer muita coisa, mas né? Eu gostei, sabe? Imagina um turista passeando pela Espanha, compra e leva. Já aconteceu. Olha aí, Ari. Eu gostei o seguinte, porque é mais democrática, porque distribui o prêmio entre mais pessoas. Por exemplo, a Mega da Virada aqui, Socorro, cujo sorteio vai acontecer no dia 31, deve ficar por volta de 600 milhões de reais, mas é justo? Eu vou ganhar sozinho. Aí, é justo? Seria melhor eu dividir com os outros, né? Isso aqui eu vou ganhar, que eu já joguei. Então, é melhor esse espanhol, porque mais gente ganha, é mais democrático. Eu vou ficar mesmo com os meus 600 milhões que eu vou ganhar. O Ari já abriu mão do El Gordo, ele quer ganhar tudo sozinho, tá vendo aí? Não, mas eu já prometi, vocês sabem que eu vou dar 10 mil reais para cada um dos meus colegas do programa. Ah, obrigada, querido, adorei. Precisava nem ser 10, bastava 9.999. Socorro. Generoso para não dizer o contrário, mão de vaca, né? Não ouvi a Socorro. Ela disse que generoso para não dizer o contrário, mão de vaca. Mãozinha de neném, Ari Carvalho. Obrigado, Socorro. Sim, a pergunta que não quer calar, Socorro já apostou?